Saudade da igreja, saudade dos irmãos, períodos difíceis que nós vamos nos adaptando, na medida do possível, nos encontrando, ainda que de forma virtual. Mas o importante é que nós estamos juntos. Essa é a importância da coisa. Sempre com muito temor de Deus também. Estamos aqui para trazermos aquilo que o Senhor preparou para falar aos nossos corações. Te convido a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, no livro de Gênesis 4. Textos estes muito conhecidos do livro de Gênesis, o início de todas as coisas, a criação, a formulação da sociedade, a formulação daquilo que Deus constitui. E nós vamos mergulhar um pouquinho a partir de Gênesis 4 hoje. 4:6. Gênesis 4:6. Bem fácil de ser encontrado, né? Acompanha comigo. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: eu não sei. Sou eu por acaso o guardador do meu irmão? E disse Deus: o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo e errante, em outras versões aí, fugitivo e vagabundo, serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa perceber, e que possas me perdoar. Eis que hoje me lanças à face da tua terra, e da tua face me esconderei, e serei um fugitivo, e serei um errante em toda a terra. E será que todo aquele que me achar vai querer me matar? O Senhor, porém, disse: qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer o que o achasse. Virando a página aí, ainda no capítulo 4, nós vamos para o versículo de número 25 e 26, que diz assim: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ele teve um filho, e chamou o seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Sete mesmo também nasceu, sendo assim o seu filho, e o chamou o seu nome de Esmo. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor ele possa nos conduzir, nos dar entendimento, sabedoria, compreensão e discernimento daquilo que é a sua bela, bonita e eterna palavra, que nos transforma, nos molda e nos modifica. Isso há muitos séculos. Hoje eu quero falar sobre a família. Família, desafios, incertezas e também esperança. Família, desafios, incertezas e esperança. Nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, nós também percebemos que estão acontecendo fenômenos da própria sociedade, transformações na própria sociedade. Então, nessas relações interpessoais, ou pessoais de uma forma direta ou indireta, nós vamos encontrar essa sociedade convivendo e ela se transformando também. Então, nós temos aí cerca de 4 meses de isolamento e os números, eles não param de crescer.
Números assustadores estes. Então nós temos esse período aí, um grande número de crescimento de suicídios e tentativas de suicídios. Isso não só no Brasil, isso eu estou falando numa escala global. Ok? Existe um acordo na Sociedade Internacional de Comunicação, de Imprensa, de Jornalismo, para que o suicídio não venha a ser divulgado. Porque percebe-se que todas as vezes que se divulga, parece que encoraja mais pessoas. Então, em um determinado momento, a partir dos anos 80, se acertou em uma convenção internacional de que o número de suicídios não seriam mais divulgados pela mídia. Mas nós temos aí números, inclusive da nossa cidade, através da própria Secretaria Municipal de Saúde, de que os números estão crescendo de uma forma assustadora, de suicídios e de tentativas de suicídios. Além disso, nós temos aí um grande incidente em um curto período de pedidos de divórcios. Então os cartórios, eles registraram um índice crescente de uma forma assustadora de pedidos de divórcio. Nós temos também, por parte da segurança pública, um grande número de aumentos de chamadas aí das forças policiais para resolver conflitos entre familiares e conflitos entre vizinhos. Então, esses são só alguns números que já estão sendo de alguma forma aí, registrados e que chamam muito a atenção pela forma crescente no período de 4 meses, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E aí nós percebemos o seguinte: pessoas convivendo com pessoas, mas pessoas sempre conviveram, pessoas sempre se relacionaram, mas não de uma forma tão íntegra ou tão incisiva, uma forma tão, digamos, pessoal assim. Então, nós conhecemos aqui, todo mundo conhece aqui, famílias que estão levando a questão da pandemia muito a sério, e sequer chegam no portão de casa. E estão todos confinados, extremamente confinados, e isso já tem muito tempo. E aí, rola até uma brincadeira, O bacana da pandemia é que está todo mundo em família. E o triste da pandemia é que está todo mundo em família também. Porque todo mundo começou a conviver com todo mundo. E se você convive com o outro, você começa a perceber não só o lado bom que o outro tem, mas o lado ruim também, que você tem que aceitar e aprender a conviver com isso. Tem que gerar uma aceitação. E aí tem que gerar um respeito mútuo dentro desse ambiente que agora torna-se coletivo. E aí vem toda essa dificuldade de convivência. E aí nós, então, vamos fazer esse pensamento, essa reflexão, hoje de uma forma bem rápida, bem sucinta, vamos tentar passar tudo aqui, dentro desse conceito de família, desafios, certezas e também esperança. Eu recebi, há uns 15 dias atrás, um sábado, um amigo que há muito tempo eu não via, um amigo muito querido, então foi me visitar de máscara e nós conversamos sobre várias questões relacionadas à Bíblia e nós começamos de repente a falar sobre família, a pensar a respeito de família. E nesse bate-papo de família, nós começamos a fazer uma análise sobre a primeira família. E nós percebemos que a coisa já não é muito bem ajustada, muito bem acertada desde a primeira. E aí eu corri, peguei um papel e comecei a anotar e falei, opa, é muito bacana. Então nós levantamos 4 características de cada membro daquela primeira família. Vamos lá. Características de Eva, a mãe: influenciável, curiosa, ingênua e ambiciosa. Então Eva, ela demonstra essas características. Influenciável, ela permite-se ser influenciável pela voz, curiosa, porque instiga nela aquilo. Olha, você não quer conhecer, você não quer ter sabedoria, você não quer experimentar disso que você não pode. Então a curiosidade dela
Não é uma curiosidade na qual você fala pobrezinha, né? Aí nós chegamos na terceira característica, de ingenuidade. Mas até que ponto essa ingenuidade ela é permissiva? E ambiciosa. Porque se comeres desta fruta, você vai ter o conhecimento. Então ela quis, ela desejou. Nós vamos para Adão, o pai, 4 características, né? Um homem fraco. Fraco aqui a gente coloca também como, dentro da questão moral da coisa, fraco no sentido de ele não ter assumido o seu papel, a sua postura de líder daquilo que lhe competia, que era a sua família. Então, um homem fraco. Fraco a partir do momento em que ele aceita também a sedução e o convite na qual não lhe cabia. Então ele permite que os seus instintos também de homem e de curioso, por que não dizer, também gritem alto e aceita o convite. Ele é uma pessoa ingrata, ele demonstra uma ingratidão, porque lhe foi concedido o direito de tomar conta de tudo. Então, primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte: para que Adão ele foi criado? Qual que foi a grande missão da criação de Adão em si? Porque todas as coisas já estavam criadas, então já estava tudo pronto. E Deus vem e cria Adão. E ele recebe uma missão, acho que é a grande missão. Para que o homem foi criado? O homem Adão em si, ele foi criado para quê? Para ser o jardineiro. A missão de Adão era ser o jardineiro. O Senhor falou: toma conta deste lugar. Toma conta de tudo aqui. Coloca nome nos bichos, coloca nome nas plantas e toma conta de tudo. Então a missão dele era ser jardineiro. O jardineiro de Deus. E ele fraqueja, ele é um fraco dentro da sua missão. A primeira missão, então, que o ser humano recebe, ele fraqueja daqui. Ele não consegue. E na mesma linha de pensamento, ele se torna ingrato porque ele desperdiça tudo aquilo que Deus havia dado para ele. Era tudo dele. Ele se torna um covarde, sendo a terceira característica, porque quando o Senhor vem e diz: olha o que vocês fizeram. A covardia desse homem é tamanha que ele vai dizer o quê? Foi a mulher que você me deu. Então ele lava as suas mãos, ele fraqueja diante daquilo que ele tem que assumir como sua postura, diante daquilo que é os seus erros, diante daquilo que ele deveria entender como um desacerto que se teve na vida. E nós, enquanto seres humanos, nós continuamos a transferir os nossos erros e as nossas culpas até hoje. E ele se torna aí um negligente. Ele negligencia aquilo que era o seu seio familiar. Ele negligencia aquilo que ele deveria ter zelado, ter tomado conta. Ele simplesmente abandona tudo que Deus coloca em suas mãos para ir fazer aquilo que ele não devia. Aí nós chegamos nos filhos. E aqui eu vou pegar a característica de dois, que são os dois mais famosos, que é Caim e Abel. Caim, o primeiro, o primogênito da turma. Esse, por sinal, é um lavrador da terra, é um homem rural, é um homem que trabalha lavrando e cuidando da terra. Ele vai nascer pós a expulsão, pós-paraíso, e as suas 4 características são as seguintes: ele se torna um indivíduo falso, porque ele tenta enganar Deus oferecendo aquilo que era resto. Ele se torna um indivíduo invejoso, porque ele o tempo todo imagina que iria perder o seu lugar, o seu posto para o seu irmão. Ele se torna um indivíduo egoísta, na qual somente ele queria que a sua oferta viesse a ser aceita, e ele se torna um indivíduo violento, e a sua violência chega a ponto de tal
a vinha cometeu o primeiro homicídio sobre a face da terra. Chegamos no segundo filho, Abel, esse sendo um ser com características muito diferentes do irmão, esse pastor de ovelhas, tá? Ele se mostra generoso, oferecendo a Deus aquilo que era devido ao rei. Ele se torna um indivíduo grato, ele demonstra gratidão, tá? Por ter essa disponibilidade de oferta. Ele demonstra ser amoroso durante todo o tempo de toda a sua passagem, e ele se torna um indivíduo com características de compreensão, mesmo o irmão tendo ou sendo o que era, ele tenta compreender esse irmão de alguma forma. Então, são esses 4 elementos desses 4 indivíduos que nós pegamos dentro da psicologia social e conseguimos identificar esses elementos como elementos que compõem todas as famílias. Em todas as famílias nós vamos ter indivíduos com essas características. É lógico que vão ter outras, ou características muito próximas dessa. E às vezes características diferentes aqui de posição. Mas nós vamos ter pessoas influenciáveis, pessoas curiosas, ingênuas, ambiciosas, pessoas fracas, ingratas, covardes, negligentes, falsas, invejosas, egoístas, violentas, generosas, gratas, amorosas e compreensivas. Então, dentro da psicologia social, nós iremos identificar esses indivíduos dentro do cerne de qualquer família. E aí você me pergunta, tem como dar certo? Vai ser difícil, mas é uma luta. É uma luta. E nasceu para ser assim? Não. Mas o pecado permite que essas diferenças elas se contradizem. Não é que Deus cria a família e permite com que a família ela venha se tornar um grande desafio, uma grande incógnita do mundo. Não. Mas o pecado do ser humano é que distorce todas as coisas. Então vamos lá. O nosso tempo é curto, mas eu vou tentar ser bem breve dentro de cada explanação. Primeiro nós temos que entender o jardim, a criação, a beleza do Éden. Então, esse homem ele é feito para ser o zelador, para ser o cuidador, para ser o jardineiro. Ele fraqueja então na sua primeira missão. Então o homem, ele já fraqueja na sua primeira missão, dada diretamente por Deus. Nós iremos fraquejar em algumas missões que Deus colocar nas nossas vidas. É característica que nós temos dentro do nosso DNA de ser humano. Infelizmente, Deus então concede a ele a bênção de todas as coisas, toma conta de tudo, dá nome a tudo, zele por tudo. Mas a sua ingratidão diante de Deus o fez com que ele se tornasse um traidor daquilo que ele não deveria, porque o Senhor foi muito claro: olha, você pode tudo, menos tocar aqui, menos comer, isso aqui não pode. Mas ele foi e aonde não devia. Então demonstra esse ser humano ingrato que nós somos diante do Pai Celeste, que tem nos permitido as bênçãos sobre todas as coisas, o cuidado. Mas mesmo assim nós pisamos na mão. Nós temos nesse jardim a influência daquilo que é ruim para as nossas vidas. É ruim e é mal para nós enquanto seres humanos, é mal para nós enquanto igreja. Mas a curiosidade, ela está aí e ela faz parte de nós, seres humanos. E aí, nós vamos nos permitindo. E às vezes essa curiosidade, com essa necessidade de provar aquilo que é indevido, nos leva às vezes longe demais. E nós nos permitimos. E aí pecamos. Às vezes nós somos ambiciosos, porque nós queremos sempre um pouco mais. E não agradecemos pelo que temos recebido.
mas queremos sempre um pouco mais. A ambição, ela faz parte do nosso caráter humano. Esse caráter distorcido desde o Éden. Esse caráter distorcido desde as primeiras páginas que compõem a história da humanidade. Saindo do jardim, nós vamos entender um pouco sobre a relação da relação criacional. Ou seja, o fato da expulsão foi algo muito marcante, muito duro. Você faz parte de algo, aquilo é a sua vida, você não conhece mais nada além daquilo ali, você não tem nenhuma ideia, nem conhecimento de nada mais além daquele mundo que você vive. E de uma hora para outra, você é expulso. A partir de hoje, você não faz mais parte deste lugar. Este mundo aqui, ele não te pertence mais. Você está proibido de colocar os pés aqui. Essa ruptura, ela é extremamente destrutiva emocionalmente. Então eu estou falando aqui de um homem e de uma mulher destruído emocionalmente. Fazendo uma análise dentro da psicologia social desses indivíduos. O que pensar a partir de então? Não se tinha pensamento de nada, não se conhecia nada, não se tinha a mínima estrutura física, emocional, psicológica, intelectual, religiosa, social, para se viver num mundo na qual você não entende, você não conhece, não havia nenhum conhecimento. E além disso, com uma carga de peso, que é uma carga de peso sobre as nossas vidas até hoje. Porque não foi palavras de paz. Vai embora, pega as suas coisas e some. Eu te desejo sorte, vai dar tudo certo para vocês. Não. Malditos serão vocês que estão na terra. Se você quiser comer, você vai ter que suar, você vai ter que derrubar o suor do seu rosto, você vai ter que ralar, senão você não come. Você vai ter filho e vai sofrer, e vai chorar para ter esse filho. Então vai carregado de maldições também. Dá para entender um pouquinho do que está acontecendo, entrar nesse mundo aqui e dar uma viajada junto comigo e pensar nesses indivíduos que compõem a nossa história, que são os nossos pais de alguma forma, dentro da questão genealógica. Mas vem também uma profecia, a profecia de um recomeço. Mas de você vai nascer alguém que vai pisar na cabeça da serpente. Então, dentro de toda essa desestrutura, há uma chama de esperança. Vai nascer alguém de você que vai pisar na cabeça da serpente e vai acabar com tudo isso. Ok? Mas não foi dito quando iria nascer. Isso não foi falado. Então nasce Caim. Imagina esse pai e essa mãe sobrevivendo em um mundo sem estrutura nenhuma, sem ferramentas, sem conhecimentos, sem técnicas de sobrevivência, se virando para manter-se vivos, com o peso e o fardo de terem sido expulsos do Éden, com um peso emocional gigante, porque a partir de então passaram a ser malditos. E agora nasce essa criança. Então, dentro dessa criança chamada Caim, nasce também uma projeção de uma possibilidade da volta para o reino, para o Éden, para o paraíso. Porque de ti vai nascer um que pisa na cabeça da serpente. Em momento nenhum usa a palavra de Jesus. Vai nascer, vai daqui, vai demorar. Não, vai nascer de ti. Então imagina a expectativa em cima desse garoto, em cima desse menino. Caim, portanto, ele se torna a projeção daquilo que seria
seria a passagem de volta para o paraíso, que nós estamos tentando aqui até hoje. Na verdade, tudo isso que nós fazemos, de transformação de vida, de entrega para o reino, de mudança de vida, de mentalidade, de caráter, de aceitação do Cristo, de batismo, de igreja, tudo isso é um processo para ganhar um ingresso. O ingresso chamado paraíso, o ingresso chamado vida eterna, reino dos céus. Mas aí, esse carinha aqui chamado Caim, ele se sente ameaçado a partir do momento que nasce outro, chamado Abel. Mas peraí, imagine o pai e a mãe contando todas essas histórias para esse menino desde o seu nascimento. Vai que é você. Mas aí nasce um concorrente. Então, Abel, de certa forma, vai ser rejeitado por Caim desde quando ele entende ou tem compreensão disso. Ele se torna uma concorrência. Abel, o pastor, se torna uma concorrência. E aí chega essa juventude, momento de maturação, de transformação, de pensamentos transformadores, evolucionistas, e vem o momento da compreensão de ambos. Então, mediante toda a história que o pai e a mãe contaram, Abel, então, ele vem fazer a sua oferta, a sua oferenda. E ele traz, então, frutos, flores e animais, e oferece ao Rei Eterno, ao Criador. Ali ele está tentando, na verdade, agradar a Deus e restabelecer um contato com aquele que é divino. É uma busca do homem ao sagrado. É o homem começando a buscar o sagrado para próximo de ti. Então aqui nós temos a realização do primeiro culto a Deus. A primeira vez que Deus é cultuado. Então esse jovem vem fazer a sua oferenda e oferecer aquilo que, na sua compreensão, era tudo de melhor que ele poderia oferecer para Deus, dizendo de certa forma: Senhor, eu te ofereço, receba, porque eu quero agradar o seu coração. E na contrapartida da oferta, nós temos então um lavrador, o homem do campo, Caim, o primogênito, que trazia dentro de si essa responsabilidade de ser aquele que iria pisar na cabeça da serpente dentro da sua imaginação. Nós temos esse não conseguindo entender a compreensão desse homem buscando a Deus, desse homem tentando se reconectar com Deus novamente. Ele não consegue ver essa dimensão, essa necessidade. E quando nós não enxergamos a necessidade de buscarmos a Deus, quando nós não enxergamos a necessidade de ofertarmos de uma forma íntegra a nossa vida para Deus, de termos a necessidade de trazer esse divino e eterno para próximo de nós fazemos de qualquer forma, de qualquer jeito. E de qualquer forma ou qualquer jeito é rejeitado, não é aceito, é perda de tempo. E foi isso que Deus veio e disse para ele: o Senhor eu não aceito, o Senhor eu não quero, porque o Senhor é de qualquer jeito. Esse Caim, que já tinha uma mente doentia, começa a levantar uma série de questionamentos. Agora imagine você, ele imaginou ser o Messias, ele alimenta essa ideia de ser o Messias dentro de si durante toda a sua vida, durante toda a sua infância, durante toda a sua juventude. E de repente Deus vem e diz: olha, o que você me ofertou, eu rejeito, eu não quero. Então, eu vejo que acontece uma mudança e uma ruptura
na vida desses dois rapazes, tanto Abel quanto Caim. A vida muda a partir de tal. A família vai passar por um processo de transformação a partir de tal. Decisões em nossas vidas podem mudar o processo familiar. Escolhas na nossa vida podem mudar a história da estrutura familiar. A falta de entendimento, de compreensão, de comunicação, ela pode desestruturar o processo familiar. E nós vemos todos esses elementos acontecendo aqui. Então acontece uma quebra da família a partir do homicídio. Tá? E dentro daquilo que hoje eu li bastante e fiquei pensando, esse homicídio ele não acontece de forma imediata. Ele acontece de forma premeditada. Ou seja, dá para se entender que esse ódio vai crescendo e ele não consegue conviver com esse ódio que ele traz dentro de si. Ele não consegue se resolver, ele não consegue se aceitar, ele não consegue se perdoar. Ele não consegue se transformar e entender o processo do sagrado. E dentro dessa rejeição de Deus, a sua oferta, ele toma essa rejeição para si. É mais um indivíduo que não aceita ou não, ou, pelo contrário, é o primeiro indivíduo que não compreende o não na vida. E a partir do momento que nós não compreendemos o não compreendemos a rejeição, não compreendemos uma série de coisas na qual não nos permite, dentro das nossas ideias e pensamentos, na qual nós temos que mudar, a partir do momento que a gente não permite, não dilui, não aceita, começa então toda uma desestrutura emocional. E aí não tem quem aguente, e não há família que resista. Então aqui nós temos a tragédia em si acontecendo. E depois, dentro daquilo que nós lemos, nós temos aqui a compreensão de que ele vem, ele atende a chamada do Deus Todo-Poderoso de qualquer forma, de qualquer jeito, ele dá uma resposta para Deus, mas Deus começa a o questionar: cadê o seu irmão? Por acaso eu tenho que ficar de babá do meu irmão, tenho que ficar cuidando dele? Não é com qualquer um que a gente fala com Deus Todo-Poderoso, com Deus Criador. E aí começa uma série de questionamentos. O que foi que você fez? O que você fez? O que o sangue do seu irmão está me gritando. A terra está gritando. Porque o sangue do seu irmão foi derramado. E depois ele cai em si e diz: olha, então agora todo mundo vai querer me matar. E aí Deus vem e coloca uma marca sobre a vida desse homem. E aí nós vamos ter várias teorias para essa marca. Mas eu acho que a marca mais próxima seja a marca chamada culpa. Aonde você estiver, você vai lembrar do que você fez. Isso vai ser um peso na sua vida. E não te matar. Eu não vou deixar. Mas você vai levar a marca junto de si. E depois, seguindo a história, você vai perceber que Caim ele vai constituir família, ele vai ter várias filhas, e a família dele vai crescer e vai continuar. Mas ele continua levando a marca do peso, da dor de ter matado o irmão até o fim da sua vida. E aí, para nós terminarmos, de repente você fala: poxa vida, mas não tem nada de bom nessa família. Acaba assim? Não, a família, ela é um desafio, ela também é uma incerteza, mas ela também é uma esperança. Ela é uma esperança. Porque não era para ser assim, mas a consequência dos erros fizeram com que as coisas se tornaram assim. E aí quando a gente volta lá para o 25, 4:25, e tomou
Adão e conheceu a sua mulher, e ela teve um filho e a chamou o seu nome de Sete. O que ela está dizendo aqui, que esta é uma nova semente, a semente que viria substituir Abel. E Abel, qual é a sua característica enquanto ser humano? Generoso, grato, amoroso e compreensivo. Portanto, ainda que o processo possa estar bem diluído ou bem destruído, nós sempre iremos ter esperança de que no cerne desses membros vai sempre ter generosidade, vai sempre ter gratidão, vai sempre ter amorosidade e sempre há de haver compreensão. São elementos que nós precisamos para que a esperança, para que uma nova história e para que o cerne desta e de qualquer família ela possa se reestruturar, ela possa se manter dentro da compreensão na qual é esperado. Hoje em dia, quando a gente fala de família, não é mais uma concepção social na qual a gente entende pai, mãe, filhos. A família ela está bem ampla, e família hoje em dia nós compreendemos que são todos os indivíduos que cuidam um do outro, todos os indivíduos que se aceitam como tal, todos os indivíduos que se comungam ou que vivem de uma forma comunitária. Então isso é família. Então nós precisamos mudar o nosso conceito também em questão de igreja, de entendermos e termos um novo olhar para essa questão familiar. Então as famílias, elas passaram por um processo, e elas vêm passando por um processo desde a criação. Elas passaram por rupturas, e elas passam por rupturas até hoje. Passaram por problemas, por dificuldades, e assim até hoje. Passam por lutas, mas de certa forma elas se mantêm, porque é projeto de Deus, porque o Senhor permite e o Senhor aceita. E depois nós vamos ter uma segunda parte, que aí é uma segunda mensagem, que nasceu a ideia agora, da família ela se reestruturando a partir do Cristo. Aqui é a partir da concepção do criacionismo. Nós vamos ter essa ideia e essa luz a respeito da família. E depois nós vamos ter a reformulação da mesma lá no Cristo, que vem e recompõe essa ideia familiar na qual eu estou trazendo aqui agora. Que esses elementos não são só mais pai, mãe e filhos. Ele se alastra, ele se dissipa, e o próprio Cristo vem dizer: quem é a minha mãe? Porque alguém diz para ele: só vai ter lá fora, não quer entrar. Quem que é minha mãe? Se não é vocês que estão aqui comigo. Quem é minha família, se não é vocês que estão aqui comigo? E aí nós temos que mudar a chave. Isso ele falou há mais de 2000 anos atrás. E às vezes nós estamos errantes enquanto igreja até hoje dentro disso. Às vezes nós damos cabeçada dentro daquilo que é o próprio Evangelho. Amém? Eu convido você a curvar a sua cabeça e levar o seu pensamento a Deus, abrir o seu coração, para que nós venhamos a orar. Pai de infinita bondade, eterna grandeza, bendita misericórdia, assim somos nós, Senhor. Assim somos nós. Seres imperfeitos, seres cheios de falhas, cheios de erros, pessoas que pecam, pessoas que pisam na bola com o Senhor, pessoas variáveis, mas nós temos um coração de Abel, que reconhece quem és tu. E é por isso que nós, todos os dias, de alguma forma, nós curvamos o nosso coração diante do teu altar, para te oferecer o nosso, para te oferecer a nossa vida, porque é o melhor que nós temos, Deus.
ainda que não seja grande coisa, mas é o melhor que nós temos. E nós, assim como Abel, nós dizemos: lembra-te de nós, lembra-te de nós, nos introduza um dia novamente no teu jardim, nos aceite um dia de novo, para sermos o zelador, para sermos o teu jardineiro, para cuidarmos daquilo que o Senhor criou para nos alegrar, para nos fazer feliz. Nós não queremos, Pai, sermos pessoas ingratas, pessoas amarguradas, pessoas cheias de convicções erradas, pessoas que acham que o processo religioso aproxima-te de ti. Nós não queremos isso. Nós queremos o Evangelho verdadeiro, um amor puro e verdadeiro, um amor possível, um amor de sinceridade. Que o nosso coração cada dia mais possa estar próximo de ti, próximo de Abel, que fez a coisa certa. Que nós possamos estar cada vez dentro desse caminho. Nós te agradecemos, Deus, pela tua infinita misericórdia, que é a mesma misericórdia que o Senhor demonstrou para Caim, o pecador, que mesmo fazendo a pior coisa que podia ter sido feita, o Senhor ainda teve compaixão e misericórdia e ainda zelou por sua vida, ainda o deu uma segunda chance, assim como o Senhor deu uma segunda chance para aquela família, onde nasce Sete, sendo essa a semente da esperança de que iria nascer um para honrar o seu nome. Te damos graça, Pai. Te louvamos e te glorificamos, hoje e eternamente. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus seja glorificado. Deus abençoe o pastor Ivano, sua família. Nós estamos chegando aqui no encerramento da nossa reunião. Nosso horário também já acabou. Na nossa cidade, nós podemos fazer o culto até às 21 horas. O horário é este. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero dizer que no próximo domingo, às 19 horas, se Deus quiser, estaremos aqui. Amanhã nós vamos fazer uma organização aqui para o nosso bazar. Eu faço um apelo para aqueles irmãos que têm coisas em suas casas e querem colocar à venda no bazar no domingo de manhã. Por favor, traga amanhã. Amanhã à tarde a igreja está aberta, o irmão Jefferson, os irmãos estarão aqui e eles estarão organizando o bazar, porque no próximo domingo, às 8 horas da manhã, o bazar terá início. Se você puder dar uma passada para cá, olhar, adquirir um produto, vai ser bênção. Obrigado por tudo, pelos irmãos que estão conosco, você que participou deste culto. Vi alguns irmãos, alguns amigos, algumas igrejas na nossa região, outros um pouquinho mais distantes, que participaram conosco. Recebi aqui o nosso abraço, nosso muito obrigado. Que o Senhor Jesus continue abençoando cada um de vocês de uma forma especial. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor Jesus seja glorificado nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.